é a atitude de crianças espirituais. Parece que essa é a atitude dos muitos religiosos de hoje, médiuns e tudo mais, não é? Vocês acham que eu, Akhenaton, estaria usando um instrumento criança? Vocês acham que eu tenho tempo a perder? Vocês já não acham que já foi muito tempo? 12 mil anos para cá? E nada ainda se resolveu? Não foi entendido a palavra fraternidade? Não foi entendido o amai-vos uns aos outros? Não foi entendido o amar a Deus sobre todas as coisas? Vocês já não acham que já perdemos muito tempo? Então eu não tenho tempo a perder com médiuns que querem aplauso, que querem exclusividade com espíritos, querem exclusividade com seres de outros planetas, que só podem canalizar com eles. Nós não vamos perder o nosso tempo com esses. Porque esses, pelo que são, a espiritualidade já está permitindo que espíritos das trevas os usem, canalizem com eles, incorporam neles e dizem que são extraterrestres, que são Caboclo Tupã, que são um Exu, que são um Preto Velho, e eles acham que estão abafando, canalizando e incorporando com todos esses espíritos e estão sendo vergonhosamente enganados. Por quê? Por causa das suas atitudes. Os testes foram feitos e serão feitos mais. Foram reprovados. Então a espiritualidade está permitindo isso. E o pior de tudo é que muitos os seguem porque são famosos, porque são conhecidos, porque estudaram muito e têm um grande conhecimento. Muitos desses capelinos que encarnaram na Atlântida, eles traziam um grande conhecimento de capela. Mas conhecimento não é o mesmo que evolução moral. Tem muito espírito no universo de outros mundos que não tem conhecimento científico nenhum e nem cultural, mas são fraternos. Vivem em tribos sem tecnologia nenhuma, mas são fraternos. Tem grande elevação moral, muito maior do que o humano da Terra hoje. Pois bem, faltando 20 anos para o grande cataclismo acontecer, para o cometa atingir a Atlântida, a misericórdia divina, Deus, o que ele fez? Mandou alguns espíritos de capela que eram puros de coração, eram considerados mais evoluídos. Não no padrão que nós queríamos, eram menos evoluídos do que nós, mas eles já eram bem mais evoluídos do que os outros, os baderneiros, os corruptos, os violentos, cheios de vício. Já não tinham isso. Tinham problemas, sim. Ainda tinham um pouco de problema com o orgulho, a vaidade, a ganância, mas eram controlados. E pela misericórdia divina, esses espíritos começaram a ser levados à encarnação na Atlântida, faltando 20 anos para o cometa atingir, eles já eram pré-adolescentes. Pré-adolescentes e outros adolescentes foram colocados em nossas mãos. Nós tivemos que sair de Poseidon, tivemos que ir para as florestas para não sermos assassinados, porque eles queriam a tecnologia vril, eles não sabiam dominá-la completamente. E muitos de nós foram assassinados porque nós não revelamos como manipular a tecnologia vril. Nós fomos para as florestas com essas crianças, com esses pré-adolescentes e adolescentes, uma certa quantidade. Para quê? Educá-los. Educá-los moralmente, e ensinaríamos a tecnologia vril para eles, não toda. Ensinaríamos uma certa porcentagem de como manipular o vril, porque eles não estavam preparados para manipular o vril totalmente.
mas o pouco que eles aprenderiam já daria um salto imenso na população que ficaria na Terra após o cataclismo. E assim nós fizemos. Eles aprenderam bem. Uns nos decepcionaram, mas os outros aprenderam bem. Nós os amamos. Eu, Cristo, que é Nefertiti, Hermes, que era Ártemis, Nasser, nós os amamos, e outros. Amamos como filhos, os educamos, os preparamos. O grande Espírito disse que quando o cometa estivesse se aproximando, faltando 3 meses, eles deveriam partir. E 3 meses antes do cataclismo apareceu no céu uma bola, uma bólide vermelha. Os que estavam na Atlântida, os capelinos encarnados como Atlantes, os cientistas, os que te diziam conhecedores de todo o conhecimento do universo, como muitos hoje, muitos de vocês, que se acham detentores do conhecimento do universo, aqueles olhavam a bólide no céu e diziam que não afetaria a Terra, que não representava nenhum perigo para a Terra, e ainda admiravam, achavam lindo, ficavam admirando a nova estrela que aparecia no céu, demonstrando a sua visão muito curta de universo, mas nós sabíamos o que era. Nós sabíamos. Ela apareceu faltando 3 meses para colidir com a Atlântida. Os meninos e as meninas já estavam preparados. Construímos embarcações, 12 embarcações. Em cada embarcação foram 50 dos que nós treinamos. Em cada embarcação eram 12, foram 50. Para espalhar o conhecimento moral que nós ensinamos e a tecnologia vril numa parcela pequena, mas que já seria um grande avanço para o povo bárbaro do resto do planeta. Eles queriam que nós fôssemos com eles, mas nossa missão já tinha terminado na Terra. Nós devíamos ficar. Nós nos despedimos deles, choramos bastante, e eles foram embora, faltando 3 meses. Enquanto isso, em Atlântida, o caos, guerras, uma guerra civil, as ruas, desordem total, o sexo desregulado, desgovernado, desequilíbrios de todo tipo, vícios, viviam drogados, bêbados, violência, assassinatos, estupros, corrupção. E nós voltamos muito velhos, com mais de 120 anos, já nem nos reconheciam mais. Éramos vistos como mendigos na Atlântida. Fomos para a capital Poseidon e fomos para o alto de uma montanha e lá ficamos, assistindo todo tipo de desregramento, só esperando o cometa chegar. E ele se aproximava cada vez mais, faltando 5 dias para ele colidir com a Atlântida. O povo percebeu que ele ia colidir com a Terra. Muitos tentaram fugir, não dava mais tempo. O que aconteceu? Poucos minutos antes do cometa colidir com a Atlântida, espíritos de alta hierarquia, pareciam anjos, desceram, se manifestaram para nós e fizeram o desligamento do nosso espírito com os nossos corpos. Nos disseram que na obra de Deus não há injustiça,
Nós não tínhamos karmas, então não precisávamos passar por aquele cataclismo. Os espíritos de alta hierarquia desligaram os nossos espíritos dos nossos corpos caíram no chão sem vida e nos levaram para as esferas superiores. E nós nada sofremos daquele cataclismo. Lembrando, nós não tínhamos karma. O cometa colidiu com a Atlântida a milhares de quilômetros de Poseidon. A Atlântida foi dividida em 3 partes com aquela colisão. Ocorreram terremotos, tsunamis. Quem estava nos barcos tentando ir embora era tragado pelo mar. Por quê? Era tragado pelo mar porque o continente estava submergindo. O eixo verticalizado do planeta se modificou em direção ao Sol, se inclinou em direção ao Sol, dando a impressão que as estrelas do céu estavam caindo sobre a Terra. Isso está na Bíblia, não é? Estava acontecendo uma nova transição planetária para a evolução de todos. Eles desesperados corriam para lá, corriam para cá, se pisoteavam, não tinha para onde correr. E foram tragados, todos, pelo mar. A grande pirâmide, que ficava em Poseidon, se localiza hoje no que vocês chamam de Triângulo das Bermudas. Ela está lá, num dos chakras do planeta. A Atlântida está lá, submergida. Quem está acordado para o espiritual, que não acha que isso é uma loucura, quem tem visão espiritual está se preparando para melhorar, para evoluir. Quem acha que isso tudo é uma loucura, continuem vivendo suas vidas sem mudar, na zona de conforto, continuem nos vícios, continuem fofoqueiros, continuem agressivos, maldosos, invejosos, orgulhosos, egoístas, brigando por causa de política, brigando por causa de futebol, todas essas futilidades. Continuem ouvindo essas músicas sensuais, dançando até o chão, empinando os seus glúteos, fazendo movimentos sexuais desrespeitosos. Continuem enchendo a cara nas festas, continuem usando drogas, continuem. Qual será o seu destino? Ah, mas está tudo bem, eu trabalho, eu sou honesto, eu só encho a cara no final de semana, uso drogas, faço sexo promíscuo, xingo, invejo, adoro uma fofoca, adoro falar mal dos outros, adoro colocar uns contra os outros. Eu gosto de ver o circo pegar fogo. Isso tem até na internet, não tem? Que vocês chamam de meme. Tem memes que dizem: não está tendo briga, mas se tiver é bom. Não tem memes que dizem isso? Você conhece? Será que isso é o certo? É normal? Aqueles que estão na zona de conforto continuem assim. E quando as coisas acontecerem, não vai adiantar gritar por Atlas, como muitos dos atlantes gritavam quando o cometa estava vindo. Todos os que estão zombando da chegada do astro intruso, não era o astro intruso. Ele estava próximo, mas não era ele. Eram os cataclismos. Ele estava se aproximando. Sim. À medida que o astro intruso se aproxima da Terra,
Todos esses problemas que eu falei que o humano da Terra tem agora, os que eu acabei de falar, eles vão se intensificar. E aí é que virá a prova de fogo para vocês que estão dizendo que querem evoluir, que já se dizem fraternos. E aí é que será a prova de fogo. Vocês terão paciência com aqueles que ficarão piores? Os educarão? Os amarão? Ou ficarão resmungando, reclamando, dizendo que as coisas só pioram, sem entender como ocorrem as coisas espirituais, dizendo que no canal tal disse que ia melhorar, que aqui ia ser regenerado e só piora, reclamando de tudo, jogando tudo para o alto, dizendo que tudo é balela e não se reformando internamente, demonstrando a atitude de uma grande ignorância espiritual. Qual será a atitude de vocês? Porque naquele momento, quando nós estávamos em Atlântida, as coisas estavam maravilhosas e de repente pioraram. Aqui vai piorar, mas vai piorar para melhorar. Não vai ser igual naquela época, que vamos voltar à época primitiva. Não. A tendência é virar um mundo regenerado, o planeta Terra, e depois de regenerado, um mundo ditoso. O que vai piorar, sabe por que vai piorar? Que na verdade é misericórdia. Porque o Altíssimo vai dar as últimas chances para alguns espíritos rebeldes daqui da Terra, que não eram nem mais para encarnar aqui, mas por misericórdia, para alguns, não todos, porque muitos já estão sendo deportados. Jesus Cristo vai dar uma última chance para esses rebeldes e adivinha só, vocês acham que eles vão se regenerar? A maioria deles vai voltar, vai fazer tudo o que faziam antes. E vai parecer que piorou, e vai piorar mesmo. Eu falei com Pedro isso ontem em comunicação mental, para ele se separar totalmente desse mundo. Se separar não é ficar sem falar com as pessoas, muito pelo contrário. Ele vai falar, porque ele é um dos educadores enviados. Ele precisa educar essas almas com paciência e com amor. Não é só aqui nos vídeos, é no dia a dia. Se separar, que nós dizemos, é não fazer o que eles fazem. Vocês vão estar entre eles, mas não vão fazer o que eles fazem. E deixa eles chamarem vocês de loucos. Deixa eles dizer que vocês estão mortos, que vocês não curtem a vida, porque o curtir a vida deles é tóxico. Não é a realidade do universo evoluído, de mundos evoluídos. Não é a realidade. Isso é uma realidade bárbara. Bárbara e ignorante. Não entrem nessa. Não entrem nessa. Estejam com eles para educá-los. Vocês podem estar sozinhos no meio de um monte desses espíritos encarnados. Muitos desses são seus antigos colegas, amigos. Não pensem vocês que eles vão estar na mesma posição que vocês, porque não vão, porque a maioria vai embora da Terra. Infelizmente. Inclusive esses que se dizem honestos, trabalhadores e pais de família. Porque não basta só isso. Tem que mudar muita coisa no interior para permanecer aqui. E não é impossível. Senão não existiriam mundos regenerados e nem ditosos no universo. Então não me digam que é impossível. Nós já estamos tentando isso há muito tempo. Jesus Cristo era para ter encarnado no Egito. E no ano 300 depois de Cristo, já éramos para ter entrado na era dos computadores. A era que vocês estão agora. 2000 anos depois, era para ter acontecido isso no ano 300 depois de Cristo,
Olha quanto tempo vocês estão atrasados. O Pedro tem mais 2 encarnações na Terra, junto com a Sabrina. Mais 2. Ele não tem mais tempo. Por isso nós estamos mandando ele correr, se dedicar. Então vão dizer: ele tem muito tempo. Mais 2? Essa e mais 2? Ele é jovem, ainda tem mais 2, que devem ser encarnações longas. Então ele tem muito tempo. Não, essa é uma visão materialista. Uma visão humana. Vendo com os olhos espirituais, mais 2 encarnações não são nada. Não tem mais tempo. Eu conversei com ele ontem mentalmente e eu dei todas essas explicações para ele, que o que ele tem que fazer é importantíssimo e ele não pode ser mais dono dele. Ele não pertence mais a ele, ele pertence a Deus. Ele é instrumento de Deus e ele tem que ser guiado por Deus, não por ele mais. Ele só é guiado por Deus. Depois dessas 2 encarnações aqui na Terra, na terceira encarnação dele, o astro intruso estará chegando aqui. Haverá um cataclismo. Haverão muitos cataclismos, mas haverá um cataclismo onde muito do que hoje é terra vai para debaixo do mar. E o que está lá embaixo vai subir. A Atlântida vai subir de novo. E outros continentes que submergiram também. Se tudo correr bem, se ele continuar nesta posição, nesta encarnação e nas 2, na terceira encarnação, quando isto acontecer, ele não terá mais karmas, porque o karma dele é pouco. Está quitando tudo nesta. Na próxima já não haverá mais. E na terceira muito menos. Nós faremos o mesmo. Ele e outros que estiverem no caminho da evolução não serão atingidos pelo cataclismo. E vocês, médiuns daqui, estarão lá, porque é a programação de vocês também. Vocês virão juntos de novo, nessas 2 encarnações. Todos vocês, menos a Sônia. A Sônia volta bem mais tarde. Espíritos angélicos vão tirar os seus espíritos dos corpos, seus corpos cairão no chão e não serão atingidos pelo cataclismo. Vocês serão levados. O Pedro e a Sabrina e alguns outros de vocês serão levados para mundos muito superiores à Terra. Terão uma série de encarnações nesses mundos superiores, evoluirão muito mais mesmo, e voltarão no ano 3000, quando a Terra estiver totalmente regenerada. Para quê? Com qual missão? Para passar por uma série de encarnações do ano 3000 ao ano 5000. Em 2000 anos, do ano 3000 em diante, no ano 5000, os planos de Jesus Cristo é que este mundo seja um mundo ditoso. Ele não quer que a Terra seja um mundo regenerado. Ele quer que a Terra seja um mundo ditoso, porque na regeneração ainda há o mal. E virão como orientadores evolutivos no ano 3000. Por isso eu digo, não pensem a nível material, pensem a nível cósmico. Se vocês são um com um todo, vocês pensarão como ele, não pensarão com as mentes materialistas daqui da Terra. Não pensarão com essas mentes. Então, tivemos uma série de encarnações e adivinha só?
o que aconteceu. Nós poderíamos ir para mundos, eu nem estaria. Eu poderia estar aqui como orientador, na nave a qual eu estou, porque eu estou numa nave, canalizado com ele. E a minha nave é bem grande. E ela é praticamente igual ao palácio que eu tive aqui na Terra, no Egito. Lembrando que, quando houve esse cataclismo na Atlântida, os nossos meninos, em 12 embarcações, já estavam bem longe, a centenas de quilômetros de distância, mas as ondas chegaram lá, ondas violentas. Não houve nenhum afundamento de barco. Não houve nenhum naufrágio, mas os barcos se separaram. Isso fazia parte da providência divina. Para quê? Para que o conhecimento fosse espalhado para muitas partes do mundo e não num lugar só. Uma parte da embarcação foi para a Ásia, outra parte da embarcação foi para o Nilo, outra parte da embarcação foi para as Américas, e foi espalhado o conhecimento. Por isso que o Egito, até a quinta dinastia, dominava uma parcela da tecnologia vril. E assim construíram suas pirâmides com esta tecnologia. Porque como eles conseguiriam levantar aquelas pedras que pesavam toneladas? Muitos não sabiam disso, não é? Muitos se perguntam como conseguiam levantar aquelas pedras. Está aí a explicação. Então, adivinha o que aconteceu numa série de encarnações? Num mundo dominado pelas trevas, por espíritos enegrecidos no ódio, na ignorância, no orgulho, na vaidade, na ganância, no mal. Quando a luz desce, o que acontece? Assassinados. Akhenaton, eu, assassinado. Meu filho, Tutankhamon, assassinado, morto. Nefertiti, assassinada. Jesus Cristo, assassinado. Gandhi, todos os que vieram trazer a paz, a evolução, são recebidos como? Jesus Cristo foi recebido com muita hostilidade. O Pedro foi recebido como, Dona Sônia? Michael, meu irmão, como o Pedro foi recebido quando ele se mostrou para o mundo? Foi muito atacado. Já acabou os ataques? Não. Será que vai ter mais? Infelizmente, sim. Quem é o Pedro? Pedro. Quem é você? Eu? Quem são vocês? Oi? Quem é a Sônia? Sônia. Quem é essa mulher pequena? Acima do peso? Jeremias. Quem é? Espírito muito evoluído. Quem habita aquele corpo? Se eu tirar o espírito dela de dentro do corpo dela e usarmos alguma técnica que vocês, dentro dos seus corpos, com os olhos carnais, pudessem ver, será que vocês conseguiriam enxergá-la? Olhar para ela? Não. Ou vocês ficariam cegos? É muita luz. Será que eu sou louco? Quanto tempo demorou para Francisco Cândido Xavier ser aceito? Quase no final, né? Por que só